O que faz um relógio ser icônico? Quais são as peças que transcendem tempo, épocas, estilos e conseguem se manter relevantes, inspiradoras e desejadas por colecionadores de épocas diferentes? Tudo bom, pessoal? Eu sou o Trevor e hoje no canal Relógios Sem Fronteiras eu vou falar um pouquinho sobre as peças icônicas, algumas das peças icônicas, né? E algumas alternativas mais acessíveis para essas grandes peças da relojoaria. Mas, como sempre faço aqui no canal, pessoal, eu acho que é muito importante tentar ressaltar os contextos e o histórico das peças. Então, tentar entender realmente, né, quais são as peças e o que faz uma peça, um relógio, se tornar, né, um ícone da horologia. Bem, os relógios de luxo, eles realmente são peças, são itens muito aspiracionais. E nos últimos 2 anos, devido à pandemia, devido aos lockdowns, devido ao número extraordinário, né, de novos milionários que surgiram, né, nesses últimos 2 anos, que se aproveitaram ainda de algumas oportunidades econômicas ou financeiras ou de investimento que encontraram, algumas peças realmente viram uma demanda enorme atrás delas, mas ao mesmo tempo, como já é um mercado exclusivo, já é um mercado seleto, já são peças que têm pouca produção, a demanda realmente superava demais a oferta. E hoje em dia, não tem dúvida, né, que realmente as ADs não estão dando conta da procura de certas peças. Acho que a gente vê isso muito bem hoje em dia com algumas marcas, e o que faz com que os preços no gray markets realmente se elevem muito. E esses relógios hype geralmente são relógios obviamente ótimos, né? Mas o problema com seus preços inflacionados é que os coloca totalmente fora do campo de possibilidade para a maioria dos compradores. E para mim, o grande problema que eu vejo aqui, pessoal, é que distorce o valor dos relógios, né? E como eu já falei em outros vídeos do canal, isso é muito importante porque o que acontece no topo da pirâmide depois vai ter uma consequência, vai ser duplicado ao longo dos outros patamares da relojoaria. E dentro desse contexto, né, que a gente já está vivendo hoje em dia, apenas um pequeno número de relógios se qualifica como genuinamente icônicos. Por mais que muitos deles tenham nascido de praticidade, hoje são inevitavelmente itens de luxo com status e prestígio vinculados a seus preços. Isso é muito importante. E de repente pode até valer a pena, né, a gente tentar economizar para comprar esse relógio. Mas se o nome no mostrador for menos importante do que a experiência de usar esse relógio, será que realmente vale a pena? Eu acho que essa é a grande pergunta hoje em dia, né? E é o que eu vou tentar responder um pouco hoje. Eu acho que o mercado de relógios está super inflacionado. Eu acredito que os relógios hoje em dia estão mais caros do que qualquer outra época da história. Às vezes a gente pega um comparativo do que quanto custava um Omega Speedmaster ou um Rolex Daytona alguns anos atrás. Cara, não tem comparação, né? Então, existe várias questões sobre esses valores, como eu já mencionei no vídeo, como eu falei agora na abertura do vídeo, mas sim, algumas peças, apesar de todos desses valores inflacionados, sim, tem algumas peças icônicas que a gente pode tentar entender por que eles têm esse valor. Mas é muito importante entender o que vale mais, a experiência ou o nome, o prestígio de ter um relógio dessa marca, né? Acho que é isso que eu vou querer também explorar um pouquinho hoje. Bem, poucos relógios realmente atingem o status de ícone, pois geralmente é preciso algo extraordinário para impulsionar um simples dispositivo da horologia em uma peça intrínseca da alta cultura. Muitas vezes, um relógio se torna famoso por quem usou. Às vezes, isso pode ser uma pessoa real, né, como o Steve McQueen, ou às vezes um personagem fictício, né, tipo James Bond. Né? Outros relógios alcançaram status icônicos, mas muitos relógios, pessoal, além de terem acompanhado ou terem sido não só testemunhas, mas partes integrais em certos acontecimentos históricos, muitos relógios alcançam esse status de ícone por mérito próprio, e geralmente devido à introdução de algo novo dentro do segmento da horologia. E pessoal, vamos ser realistas, né? Porque aqui ninguém é jogador de futebol, é algum empresário que ficou bilionário, é celebridade. Mas se tiver alguém desse perfil aqui no canal, bem, obrigado por assistir. Por favor, entre em contato que eu adoraria conversar sobre alguns temas sobre a relojoaria.
Mas para a grande maioria de nós, tentar economizar 15, 20, 25, 30 mil para um relógio é muito difícil, mas não é impossível. Acho que é uma questão de tempo, de dedicação, de foco, de determinação. Mas agora, quando o relógio na AD já está custando mais ou menos 50, 60, 90 mil reais, que é um relógio que você não tem a possibilidade de compra, e aí você vai no Grey Market e ele está custando 150, 250, 300 mil reais, aí sim, realmente fica muito difícil. E fica realmente um relógio para ser admirado à distância. Porque por mais que você, de repente, tenha, né, a possibilidade de compra desse relógio, vale a pena a experiência que ele vai te oferecer. É tão única assim mesmo? Assim, acho que são perguntas necessárias hoje em dia no mundo da relojoaria. Não estou minimizando a importância dos relógios, mas a gente tem que entender que existem esses dois fatores na hora da valorização do relógio. É um ícone? Sim. Ou é um relógio que está super inflacionado pela demanda, pela consequência do mercado nos últimos anos? Que agora, como a gente viu na minha retrospectiva, que eu vou deixar o link agora aqui em cima, está tendo, né, uma normalização dos preços, né? Muitas pessoas já, não diria que perderam muito dinheiro, né, porque acho que o crash não é tão grande assim, mas sem nenhuma dúvida os relógios estão, né, tá dando uma caída aí no preço. Então são perguntas importantes e precisamos evaluar. E outra coisa, pessoal, também que eu não vou tocar hoje no vídeo é na questão das homagens. Realmente eu acho que esse é outro assunto para outro vídeo que a gente pode elaborar. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre essa questão, por favor, deixem nos comentários sobre a questão da romagem, que eu já toquei uma vez nos meus vídeos. Então deixe nos comentários, ou se não, pessoal, por favor, também entra no nosso grupo gratuito do Telegram, porque lá estou começando a construir essa comunidade. Realmente quero construir uma grande família da urologia aqui no Brasil, e acho que lá a gente consegue ter um contato mais constante, mais rápido, uma troca de ideias assim, mais atualizadas do que acontece no dia a dia, porque às vezes no formato de vídeo aqui do canal não dá para encaixar tudo. Então vamos começar então com o Omega Speedmaster, realmente um relógio que já fez muita presença aqui já no canal, o verdadeiro e único Moonwatch para mim, né? Então desde seu lançamento em 1957, marcou a chegada dos grandes cronógrafos. É um relógio que tem uma importância enorme em todo o programa espacial da NASA, desde 1962, sendo utilizado pela primeira vez no espaço por Walter Schirra, na missão Mercúrio Atlas 8. E o primeiro relógio a chegar na superfície da Lua. Está em produção constante pelo Omega desde então, passando por algumas mudanças internas e externas, né? E hoje, comprado aí em sua última versão que a gente está vendo, por cerca de 40 mil reais. O primeiro modelo Speedmaster, com, né, referência 2915, tinha o movimento, o lendário calibre 321 também, né? Esse movimento foi desenvolvido em 46 por Albert Piguet, da Alemanha. Todos os primeiros Speedmasters usavam o mesmo movimento, né? O calibre 321, que foi substituído em 68 e 69, com a introdução do movimento 861. Então, os relógios usados para a missão do Apollo 11 foram as versões 321, né, de 1967. Bem, eu poderia falar muito mais sobre esse relógio, mas eu acredito que realmente a participação e importância que ele teve no programa espacial da NASA, e o relógio, por sua construção, foi o único relógio que conseguiu realmente superar todas as exigências, os testes da NASA para chegar a ser o Moonwatch. Então é realmente uma peça icônica por ter essa fabricação, por ter essa importância e, como vimos, né, realmente em várias ocasiões, fundamental nas missões espaciais da NASA. E a sua alternativa, outro relógio muito importante para a NASA também, mas hoje em dia um relógio que você consegue a um ótimo valor, né, é o Bulova Lunar Pilot. Também muito aproveitado pela NASA para ajudar nos esforços espaciais, e essa parceria levou a 46 missões juntas, né, que vai de 50 até 1970. E a inovadora tecnologia Ecotron da Bulova foi usada em todos os relógios de painel de instrumentos e mecanismo de cronometragem. Mas foi realmente em 2 de agosto de 1971, na missão Apollo 15, que o Bulova Lunar Pilot fez história, né? Ele havia sido personalizado para as condições astronômicas, conseguiu rastrear com precisão e garantir com que ninguém ficasse sem oxigênio, água ou energia de bateria na mochila portátil, né, no sistema de suporte à vida.
e também foi usado para fazer backups dos temporizadores de bordo na reentrada crítica da atmosfera à Terra. Então realmente é uma ótima opção que carrega muita importância histórica e relevância na história espacial, né, do homem, né, em suas expedições espaciais, mas aí realmente por um valor muito mais acessível. Próximo na lista então, pessoal, vai ser o grande Patek Philippe Nautilus, né, o 5711, lendário, que foi descontinuado recentemente, e um dos relógios mais importantes na Patek Philippe, talvez o seu caso, o seu relógio comercial, talvez, né, podemos dizer assim, com maior sucesso, e também que realmente foi lançado, né, pela Patek Philippe em 1976, em resposta e continuidade, né, ao lançamento do Royal Oak da Audemars Piguet, né, quando introduziram esse novo conceito da relojoaria, né, o relógio esportivo de luxo. A ideia inspiradora, né, veio em base de uma escotilha, desenhado pelo grande Gerald Genta, e realmente um dos designs mais, esteticamente falando, atemporais, eu acho, que a gente tem na lista, pessoal, porque hoje, né, poucos modelos conseguiram se manter tão relevantes, modernos, inspiradores, assim, que nem o Nautilus. Eu acho que é um relógio sensacional. Eu acredito que foi uma sacada genial da Patek Philippe de descontinuar o seu modelo mais popular. Acredito que houve uns obstáculos, houve um interesse no processo, mas muito interessante, né? E acredito que com o relógio sendo descontinuado, elevou mais ainda essa demanda, elevou ainda mais o seu status como ícone. E bem, para esse modelo, também existiam várias opções que podem ser consideradas, mas tinha dois realmente que eu estava na dúvida, né? Tinha o novo Tag Heuer Aqua Racer e o Tissot PRX, né? O Powermatic 80. Então, quais que você acha que eu escolhi? Eu fui com o Tissot, pois é, pessoal. O Tag Heuer ainda não está fazendo muito bem na nossa lista. Mas eu preciso falar, pessoal, foi em janeiro, quando é que foi? Fevereiro ou janeiro que a gente foi pro Rio? Maio? Ah, tá. Em maio, a gente foi pro Rio de Janeiro e eu passei na boutique da Tag Heuer no shopping Village Mall, né? E realmente fiquei surpreso pela qualidade da peça, né? Eu acredito que pelo valor, eu falei bastante com o pessoal lá da boutique, pessoal, recomendo que vocês deem um pulo lá, porque o pessoal é sensacional, um atendimento excepcional, o pessoal conhece muito bem o que eles estão falando, então isso é muito bom. E fiquei muito surpreso, feliz de ver a qualidade da Tag Heuer, mas eu acho que existem várias questões ainda que eu quero elaborar um pouquinho mais a fundo da Tag Heuer para poder voltar a falar sobre ela. Então hoje a gente vai falar como alternativa para um Patek Philippe Nautilus, vou falar sobre o Tissot PRX. Então o PRX, né, que significa Precise e Robust, e o X aí representando sua capacidade de submersão a 10 atmosferas, né, ou 100 metros. E é realmente um dos melhores relógios para mim nesse vídeo, pessoal. No Brasil, infelizmente é um pouco caro, né, chegando às vezes até variar de 5 a 6 mil reais. Um relógio que contém todo o acabamento, estética, apresentação que você espera, né, de uma casa histórica suíça como a Tissot. E o preço lá fora, muito mais em conta, né? $650, o que equivale a mais ou menos a R$3.500. Então é uma diferença bem pronunciada, mas eu acredito que se você está procurando entrar na coleção, já comprar um relógio um pouco mais caro, se você conseguir pegar um PRX no valor mais que você conseguiria lá fora, eu acho que é uma das melhores compras que você pode fazer. Bem, se a gente falou do Patek Philippe Nautilus, não tem como não falar do Royal Oak, né? Da Audemars Piguet. Realmente o único relógio da Royal Oak, porque acho que eles, por mais que tentem e façam outros relógios, essa empresa existe hoje por causa do Royal Oak. E realmente o Royal Oak, o primeiro relógio esportivo de luxo, né? Numa época onde os relógios de luxo unicamente eram fabricados com materiais preciosos, com ouro, platina, diamantes, vem o Royal Oak de aço e realmente ninguém podia acreditar. Realmente a genialidade aí do pessoal atrás desse relógio, importantíssima para poder revolucionar o relógio, para de certa maneira abrir novas portas, novas concepções, novos valores do que significa realmente a relojoaria de luxo, seja no esportivo ou qualquer setor, né? Então muito importante esse relógio. E também, até hoje ele inspira
Inspirou uma quantidade enorme de cópias, homagens e até hoje inspira todos que entram na relojoaria. Suas linhas também atemporais, mantém relevantes e originais aos desenhos de Genta, desde seu lançamento em 1972. Bom, e sua alternativa, eu acredito que tem que ser uma casa moderna, suíça também, que está conquistando muito o seu espaço e através de uma boa diversificação de marketing, de peças e modelos, está conseguindo entrar em contato com todo um público novo, mas também um público tradicional. E é o relógio que eu estou usando hoje, né, pessoal? O meu Icon da Maurice Lacroix, eu acredito que é por mais que o meu não seja a peça específica que eu quero falar a respeito hoje, essa aqui é uma variação do modelo, porque o meu é um cronógrafo com pulseira de couro, mas o que eu quero falar hoje, o que está na tela agora, que é o de pulseira integrada, né, totalmente de aço. E o Maurice Lacroix é, sem nenhuma dúvida, uma peça representativa, não apenas da Maurice Lacroix, mas também de nossa época. Esteticamente falando, eu adoro as linhas suaves com ângulos retos, que se combinam em diferentes formas geométricas, criando uma apresentação forte e sutil ao mesmo tempo. Realmente uma das minhas peças favoritas da coleção. Bom, e aqui no site da Maurice Lacroix, a gente pode ver a variedade, né, de modelos disponíveis do Icon, vem nas versões quartz e automático, e ambas as versões oferecem o melhor da relojoaria, sendo um movimento com acabamento in-house, né, o ML115, tendo como base o Sellita SW200, que é realmente um dos melhores movimentos que se pode adquirir quando se fala de relojoaria de luxo de entrada. E se você, como eu, às vezes por questões financeiras ou por questões de disponibilidade, não consegue o movimento, o relógio, né, não consegue, né, o automático todo de aço, esse aqui é uma ótima opção, pessoal. Bom, agora vamos falar, né, pessoal, que também não podia faltar, né, um Rolex na lista. Realmente o Rolex Submariner, o relógio mais famoso do mundo, o relógio mais copiado no mundo, o relógio que realmente, desde a época que foi lançado em 54 até hoje, e foi um dos primeiros relógios de mergulho modernos, né, e o primeiro a combinar recursos subaquáticos profissionais com uma aparência de luxo cotidiana, digamos, né, seu estilo universal. Resultou ser bem popular entre inúmeras celebridades, figuras históricas. E pessoal, aqui eu vou falar uma coisinha que talvez seja até um pouco polêmico, mas eu vou falar, porque eu acredito que o James Bond, na minha opinião, por mais que eu adore a Omega, realmente eu acho que é uma das grandes marcas, eu acho que o James Bond, para mim, deveria estar usando um Rolex, como ele fez no passado. Vou colocar na tela agora todos os filmes em que James Bond usou um Rolex, mas realmente eu acho que até hoje em dia, né, eu gostaria de ver o James Bond com um Rolex, eu acho que é mais a cara dele. E durante a década de 70, pessoal, por causa da Quartz Crisis, os relógios de quartz se tornaram muito populares. E por um tempo, as vendas do Submariner despencaram. Os relógios mecânicos fabricados na Suíça tiveram que mudar tática de marketing para atrair consumidores de volta. Os relógios de quartz eram mais acessíveis que os mecânicos, mais baratos, mais precisos. E era uma novidade na época, né? A novidade tecnológica. Então realmente fez com que os relógios mecânicos caíssem um pouquinho. A nova abordagem, então, que acho que foi genial da Rolex, foi comercializar os relógios mecânicos mais como itens de luxo. A Rolex afastou no marketing, através do marketing deles, os relógios robustos e acessíveis, né? A Rolex começou a comercializar seus relógios como relógios de luxo. Enquanto o marketing mudou, as atitudes dos consumidores também mudaram. Ter um relógio Rolex se tornou um sinal de riqueza e sucesso. E mais uma vez, o Rolex Submariner recuperou sua popularidade. Bem, uma alternativa também para esse relógio, pessoal, é impressionante a quantidade de homagens, de relógios parecidos, de alternativas, de mergulhadores que existem no mercado que eu poderia falar. Mas eu quis falar de uma marca sensacional, que às vezes não é tão discutida, ressaltada ou reconhecida como deveria ser, mas é a Mido. Com sede em Le Locle, né, no Watch Valley, a Mido fabrica relógios desde 1918 e realmente durante todo esse tempo criaram grandes mergulhadores, né? E o Ocean Star, impressionante, com as especificações que você precisa e espera de qualquer mergulhador, com a construção mais robusta, mantendo os níveis de qualidade e desempenho de um Swiss Made. Cristal de safira, caixa de aço inoxidável 314, resistência 200 metros e um movimento baseado em ETA, mas tem uma aparência mais polida e níveis mais finos de acabamento compatíveis com seu preço. Então realmente o acabamento, a produção, o movimento, pelo preço que ele está sendo oferecido, realmente eu acho que é uma ótima aquisição.
um grande mergulhador que deve ser usado, que vai impor respeito em qualquer colecionador, em qualquer conhecedor de relógios. Então acho que o Ocean Star, com certeza, um dos melhores mergulhadores acessíveis que a gente pode comprar hoje em dia. Bom, o próximo relógio que eu quero falar, pessoal, é o Panerai Luminor. Realmente, eu acho que além do Rolex Submariner, talvez um dos relógios mais reconhecíveis, né, para nós, né, entusiastas da relojoaria. Porque, você bate o olho e você sabe que é um Panerai. Realmente, eu acho que tem os hallmarks, tem as características típicas de um mergulhador que você espera, porque realmente, ninguém faz relógios com a aparência dos Panerai. São únicos, são incríveis, são peças esteticamente sólidas e apesar dos problemas que eu vejo que eles estão enfrentando hoje por questões de movimentos, marketing, direcionamento, eu acredito que é uma casa muito histórica, muito importante na relojoaria, apesar da narrativa histórica que a Richemont tenta divulgar e propagar. A história deles é muito interessante, muito boa. E bom, o relógio mais representativo deles, né, o Luminor, é tudo que você espera de um relógio masculino, mergulhador de guerra, né? Seu tamanho imponente e enorme construção projeta, né, essa força e essa elegância, né, de quem estiver usando. Acho que poucos relógios nessa lista oferecem uma experiência tão única como a do Panerai, mas são relógios caros. Apesar de utilizar os melhores materiais, movimentos in-house, marketing de luxo, eles são caros para manter sua exclusividade. Agora, se você está procurando uma peça ousada, realmente os Panerais são para você. São grandes, imponentes por natureza e complementam o look, essa aparência, se esse é seu estilo ou impressão. E eu acredito, pessoal, que os Panerai também se tornaram um grande símbolo de status, né? Eles sabem como atrair a atenção e as pessoas geralmente não conseguem parar de comentar sobre esses relógios, né? E isso eu acho que é representativo pelas pessoas que usam eles, né? O Stallone, Schwarzenegger, né? Até mesmo Jason Statham ou The Rock. Acho que isso realmente mostra aí o tipo de pessoa, né? De perfil, de status que ele oferece. Como uma alternativa, que não existem, para esse aqui não existem tantas alternativas como os outros relógios na lista, por causa, né, dessa especificidade com a qual ele é construído, né? Pelo seu tamanho, pela sua aparência, pelo seu status. Mas uns relógios que eu já vi quando eu estava na Europa também, que achei muito interessante, são os relógios do Grupo Gama. São uma casa asiática, né, com um escritório em Singapura. Eu acho muito interessante a construção desses relógios. Eu tive alguns na mão, mas não comprei nenhum. Mas sim, são peças lindas, né? Eles usam todos os fornecedores chineses, asiáticos e fabricação, né, também na Ásia. Mas eles se preocupam bastante, né, com os movimentos, né, usando às vezes o ETA ou o Seiko NH35A, né, um movimento amplamente usado por vários outros modelos nessa faixa de preço. Então, se você não conhecia o Grupo Gama, dá uma olhada, pesquisa aí, porque de repente pode ser uma boa alternativa aí pro Panerai. Bem, o próximo na lista, pessoal, é o A. Lange Zone One. Realmente, acho que o relógio mais bonito, realmente não tem nada mais representativo da alta horologia do que a Lange Zone e Patek Philippe. Acho que são os dois grandes daqui do vídeo. Né? Como eu falei, né, pessoal, isso aqui são apenas alguns exemplos de relógios icônicos, né? E por mais que muitas pessoas não achem que o A. Lange é um relógio icônico tão histórico como os outros, para mim porque eu acredito que a Lange realmente representa tudo que eu procuro na alta horologia, na relojoaria de alto luxo, e a estética, a produção, equilíbrio, execução, material, os poucos watchmakers que fabricam essas peças, realmente é impressionante a qualidade e a perfeição, né, que os relógios da Lange oferecem para o público. Então, é até difícil pensar uma alternativa para isso, né? Assim, qual relógio vai te dar uma experiência como essa, né? A Lange é realmente importantíssima na história de toda uma região, de uma cidade, né? Na Alemanha. Então não tem como... eu acredito que é a mesma coisa com a Patek Philippe, né, pessoal? Não tem como duplicar, não tem como dar uma alternativa a essa, a não ser por um ponto de vista estético, por uma apresentação física. Mas eu acho que um modelo muito interessante que pode ser considerado, né, que tem alguns elementos parecidos, é o Tissot Couturier
Small Seconds, né? Petit Second. Contém o movimento ETA 2825, 25 joias, gerando aí a 28.800 vibrações por hora. Reserva de marcha aproximadamente, né, de 42 horas. Então a Tissot fazendo sua segunda presença aqui nesse vídeo, mas eu acredito que mostra a diversificação, as opções ótimas que ele oferece no mercado, né? Então esse relógio é muito mais acessível, mas ele ainda, esteticamente falando, apresenta algumas semelhanças, né, com o A. Lange, onde ainda você tem, né, um pouco do histórico, da tradição da relojoaria suíça. Bom, e a última peça, pessoal, então, novamente um Patek Philippe. Não tem como fugir, realmente uma casa histórica, icônica, e as peças que eles produzem são realmente ícones da horologia. E o Calatrava realmente representa toda essa elegância e simplicidade de um dress watch. O Calatrava é, sem nenhuma dúvida, um dos, se não o relógio mais elegante em qualquer coleção. Sua simplicidade, de difícil execução, é a oposição perfeita aos relógios modernos, que beiram o vulgar, com as suas exageradas complicações, caixa de tamanho irregular e forma esteticamente pueril. Eu acredito que esse relógio realmente combina tudo aquilo que a gente procura dentro da horologia, da alta horologia, né? Uma casa histórica, uma peça elegante, os melhores materiais, o acabamento artesanal, realmente watchmakers que estão há anos trabalhando em sua arte, aprimorando suas técnicas, né? São realmente poucas pessoas que trabalham nesses relógios. Então, novamente, é difícil procurar uma alternativa que realmente transmita toda essa experiência, mas eu acredito que a Frédéric Constant é uma casa que procura oferecer alta relojoaria a um preço acessível, né? Então, por mais que não seja um Calatrava, pode ser qualquer outro modelo da Patek Philippe, eu acredito que a Frédéric Constant sempre oferece ótimas alternativas. Como uma alternativa para o Calatrava da Patek Philippe, eu escolhi o Frédéric Constant Slimline Small Seconds, né? Novamente uma peça esteticamente parecida ao Patek Philippe, claro que não tem a história e também acredito que não tem os watchmakers, os materiais, as joias, o ouro, né? Todas essas qualidades intrínsecas ou não que um Patek Philippe pode oferecer. Mas a Frédéric Constant sempre oferece ótimos relógios, né? Então sou muito fã da marca, admiro muito essa empresa, então fiquei muito feliz de ter conversado com o Niels Egerdin, né, o Managing Director da empresa, e saber que essa empresa está em boas mãos para alguém que respeita a horologia daquele jeito. Então realmente foi sensacional e acredito que a Frédéric Constant deve ser considerada, pessoal, como eu falei, não somente para alternativa para o Calatrava, mas em qualquer dress watch que você queira ter de alta relojoaria. Bom, foi uma lista bem extensa, né, pessoal? Mas como eu falei, isso aqui foi apenas alguns relógios icônicos, o que eu considero que sejam icônicos, que existem alternativas hoje no mercado. Se você quer que eu fale sobre algumas outras alternativas, por favor, deixa nos comentários, tá? Ou entra no nosso grupo do Telegram, grupo gratuito, onde lá a gente vai poder bater um papo, trocar ideias, né, mais rapidamente, porque eu realmente quero construir aí com vocês, né, esse grupo, essa comunidade da horologia aqui no Brasil. Eu acredito que ela vai ser uma boa plataforma para a gente fazer esse intercâmbio de ideias. E o mais importante, né, o diálogo. Acho que isso é muito importante também. Bom, por hoje era só isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixem seu like, compartilhem esse vídeo aí com quem vocês acham que possam passar algumas informações relevantes. E adoraria poder continuar a conversa com vocês, pessoal, tanto nos comentários como no Telegram. Queria agradecer todo mundo aí que está acompanhando o canal. Se você entrou no canal faz pouco tempo, muito obrigado, seja bem-vindo. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.